Graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Bom sempre estar aqui com vocês, né? Uma alegria estar junto com vocês. Foi aqui que nós nascemos, aprendemos as primeiras letras e sempre aprendemos com os irmãos. Tempo também semanal com os pastores, um tempo muito bom, né? Do que é a roda dos esclarecedores. Nós podemos sentar na roda dos irmãos e dos pastores e aprendermos muito uns com os outros. E somos muito abençoados e edificados. Queria abrir com os amados no Salmo 78, versos de 1 a 7. Acho que o Marcelo vai colocar uma figura só para a gente remeter ao tema que nós queremos tratar nesta noite. Vamos começar do Salmo 78. Salmo 78, amados, de 1 a 7. Existe ali um mandamento que o Senhor dá para todos nós, que temos presenciado a glória do Senhor. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Amém, amados? Oremos ao Senhor. Pai, como nós cantamos, nós somos a Tua casa, e o Senhor tem liberdade de mudar na Tua casa o que o Senhor quiser. Pai, nós queremos que o Senhor possa mudar-nos, transformar-nos. Tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, contemplando o Teu Filho como no espelho e refletindo a Sua glória também, nós somos transformados de glória em glória. Nós queremos que o Senhor nesta noite nos fira e nos cura através da Tua palavra. Por favor, Pai, venha com Teu Espírito falar poderosamente, ministrar a nós. Louvamos já pelos Teus feitos de bondade, de cura, de milagres na vida do irmão Francisco. Sabemos que Tu és capaz de fazer tudo e muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que nos opera. Agora tenha liberdade de nos ferir, de nos curar, de nos transformar para a Tua glória. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Preparando, não, queria só a figura, só. Preparando a próxima geração. Só a figura, vamos ficar só na figura. Só para lembrar vocês, preparando a nova geração. Eu coloquei uma figura ali, só para nós entendermos a responsabilidade de uma geração para com a outra. De uma geração passar o bastão da glória de Deus para a próxima geração. De nós não deixarmos que tudo aquilo que temos aprendido se encerre conosco mesmo. Mas o Salmo 78 diz que nós temos uma responsabilidade de passar para gerações vindouras as maravilhas do Senhor, os feitos do Senhor. Nós temos a responsabilidade de passarmos a tocha da glória de Deus para a próxima geração. E nós não podemos deixar jamais, de maneira alguma, que essa tocha se apague em nossas mãos. Nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nesta noite, com os amados. Como não vou falar na ordem em que os tópicos estão narrados aí, eu vou tocar apenas em alguns pontos, então por isso eu quero deixar só essa figura por algum momento, para que você se lembre. Paulo usa a figura de um atleta, né? Ele diz: correi de tal maneira, 1 Coríntios capítulo 9, né? De tal maneira que alcanceis. Fala que um atleta que corre de tudo se abstém, para que ele ganhe uma coroa corruptível. Nós, porém, somos chamados a ganhar uma coroa incorruptível. Mas tal como na corrida de revezamento,
É preciso que se passe o bastão na hora certa, e que alguém pegue o bastão na hora certa, e que ele repasse a outra geração o bastão, o fogo da glória de Deus às próximas gerações. Nenhuma geração pode falhar. Não pode entregar o bastão nem mais cedo nem mais tarde. Tem que entregar na hora certa. Tem que ser no time de Deus, no kairos de Deus, no tempo de Deus. Tem que passar para os seus filhos e seus filhos a outros e assim por diante. Essa é a recomendação do Salmos 78. Porém, nós temos, aqui eu queria ir com vocês agora, queria que nós abríssemos em Juízes, capítulo 2, nós temos ali duas gerações. Uma geração que foi preparada, que recebeu o bastão da glória de Deus, e uma outra geração que não aprendeu nada, uma geração que de nada recebeu do Senhor. E aí, queridos, com esses exemplos, nós podemos ver como é que nós estamos, podemos fazer uma leitura pessoal de como nós estamos com nossos filhos. Juízes 2,7 diz assim, aqui uma geração que soube passar a glória de Deus à próxima geração, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela glória, toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizera a Israel. Não é? Então aqui foi uma geração com memória, uma geração com legado, uma geração que recebeu um legado de seus pais. Agora nós temos uma outra geração, queridos, que não recebeu nada, verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então os filhos de Israel, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Amados, nós vemos aqui duas gerações. Uma geração que recebeu o legado de seus pais, e uma geração que não aprendeu nada, e uma geração que não recebeu nada, e uma geração que não passou nada à geração futura. Então temos um problema muito grave, e que deve nos levar a refletir como nós estamos preparando as próximas gerações, e como a próxima geração está se relacionando com essa geração. Porque, amados, Deus é um Deus geracional, é um Deus de geração em geração. Salmo 105 diz assim que de geração em geração, que a sua verdade é de geração em geração. Ele é o Deus de Abraão, mas Ele é o Deus de Isaac, e Ele é o Deus de Jacó. Ele não é só o Deus de Abraão, mas Ele é o Deus de todas as gerações. Deus ama gerações, e Deus quer que uma geração incendeie a próxima geração, queridos. Nós não geramos filhos para servirem de combustível para o inferno. Nós geramos filhos para a glória de Deus. Nós geramos filhos para que os corações deles ardam e eles amem o Senhor tanto ou mais do que nós amamos. Mas, queridos, a coisa séria é que filhos não se ensina apenas com discurso. Para a gente formar discípulos e formar filhos, é preciso que a gente dê 3 coisas para formar filhos e discípulos: para formar filhos espirituais e ministeriais, e para formar filhos biológicos. Filhos que sejam, no mínimo, sejam homens, porque o homem é uma espécie rara, é mais rara, como diz o nosso querido Cláudio Duarte, do que o mico-leão dourado, né? Algumas espécies estão em extinção, e o homem é uma dessas espécies.
Mas, amados, é porque está faltando homem na igreja. E esses homens não geram homens. O diabo tem trabalhado, o diabo tem conspirado para que os homens não cumpram com o seu legado, para que os homens não cumpram com a sua missão. Deus chamou os homens para serem professores, protetores e provedores de suas casas. E hoje nós encontramos poucos homens que estão fazendo isso. Infelizmente, os homens têm deixado as mulheres tomar a frente de tudo. E aí como é que essa geração de meninos novos que estão surgindo vão aprender a ser homem? Então nós temos que dar 3 coisas para formar nossos filhos e formar discípulos. Nós temos que dar, primeiramente, amados, nós temos que dar palavra de Deus. Nós temos que dar palavra, nós temos que dar exemplo e nós temos que dar tempo. Filho se forma dando palavra de Deus, tempo de qualidade e dando exemplo de vida. O grande problema é que nós queremos formar os nossos filhos apenas com palavras. Mas os filhos não vão fazer o que nós falamos, vão fazer exatamente o que nós fazemos. Vamos lá só para a gente ver um pouquinho como é que nós formamos filhos e onde esses homens falharam. Deuteronômio 6, aliás, todos vocês conhecem, é muito falado e nós aqui aprendemos desde muito cedo. Eu antes de casar eu já ouvi essa palavra e sabia que eu tinha que fazer isso, e graças a Deus aprendi com os meus pastores, né? Naquela época era só um pastor, né? Com o meu pastor, que era o pastor de todos nós, o pastor Disseu. Nós já aprendemos. E quando a Miriam veio para cá congregar, ela ouviu o pastor Disseu ensinando sobre disciplina de filhos. Ela disse: um dia quando eu casar, eu vou fazer o que o pastor está dizendo. Um dia eu vou seguir isso aí, eu vou fazer isso. Ela era menina ainda, mas o dia que eu casar, eu quero uma família assim. Eu vou educar meus filhos assim. Eu vou educar dessa forma. E aqui dá a receita. Amados, gerar filhos começa no nosso coração. Filho se gera primeiramente no coração. E aqui tudo nasce no coração. Diz o Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aqui, amados, mostra a força do exemplo, mas também a força da palavra. Primeiro, você tem que amar o Senhor de todo o teu coração. Porque os seus filhos não vê um pai orando, não vê um pai dependendo de Deus. Não vê pais que confessam pecado, que se arrependem de seus pecados. Não vê pais dando exemplo, não vê pais gastando tempo com a palavra. Eles também não vão amar o Deus que os pais não amam. E ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinais na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amados, como é que se forma a próxima geração? Dando palavra de Deus. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. É estando sempre pronto para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. A razão da esperança que arde em nossos corações. Precisamos da palavra de Deus. Não é dizer eu penso, eu acho, não. Dizer, meu filho, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz isso, meu filho. E é por aqui que você tem que andar. Porque senão você vai, que toda pessoa que quebra princípio, quebra a cara também. É assim que diz o Senhor. Mas nós precisamos dar palavra para os nossos filhos. Nós precisamos governar nossas casas, dando palavra de Deus, suprindo as necessidades de nossas esposas e de nossos filhos, dando palavra. Mas não é só dando palavra. Palavra vem em primeiro lugar, mas em segundo lugar vem o exemplo.
Pais que amam o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando foi que nossos filhos nos viu pedindo perdão? Quando nós tratamos nossa esposa com grosseria? Quando que nossos filhos viram nós de madrugada, dobrando os joelhos, chorando e lutando com Deus por alguma causa? Quando nossos filhos viram a gente sofrendo por causa da verdade? Nós falamos, filho, faça isso. Filho, vai lá, fala para o homem que o pai não está, filho. E tem as crianças mais simples que dizem, o papai mandou dizer que ele não está. Amados, palavras conduzem, exemplo arrastam. Nós precisamos dar exemplo para os nossos filhos. Amém? Mas nós precisamos também dar tempo. Essa é uma geração que não tem o tempo dos pais. Uma geração viva de pais órfãos. Onde estão os pais que precisam formar seus filhos? Nós estamos atrás de uma grande carreira. Nós estamos atrás de muito dinheiro para dar conforto para os nossos filhos. Mas o que mais eles precisam é de um pai presente. É de uma mãe presente. Amados, tempo é dinheiro. Mas dinheiro também é tempo. Muitos dos dinheiros que nós gastamos, muito do dinheiro que nós ganhamos, é às custas do sacrifício de nossos filhos. E nós criticamos o povo do passado que sacrificava os filhos ao Deus Moloque. Nós hoje sacrificamos nossos filhos por causa do Deus dinheiro. A gente faz de tudo por dinheiro, tudo por dinheiro. Largar o filho com a sogra, largar o filho com a Xuxa, largar o filho com a televisão, largar o filho noites e noites na internet vendo pornografia, e depois nós vamos chorar. Nós vamos chorar a miséria de nossos filhos. Porque nós preferimos trabalhar e ganhar muito dinheiro para encher nossas casas de bens e nossos filhos estão vazios do Senhor, porque não tem um pai presente que dê exemplo, que ore, que acompanhe, que diga, meu filho é assim. Uma mãe presente, que olhe nos olhos, que olhe o que está acontecendo com o filho, que converse, que chame a atenção, que intime, que traga para perto, como diz a palavra. Mas que trazer para perto, você não tem nem tempo de ver os filhos. Como é que nós vamos formar a próxima geração? E como será a próxima geração, queridos? Quero só lembrar vocês, lembra quando Faraó chegou, Moisés chegou e disse, olha, deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor, para que ele sacrifique ao Senhor do deserto. E Faraó disse, olha, esse povo está ocioso. E por isso, eles estão inventando esse negócio de Deus. Não é o que dizia o Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, é o povo desocupado, não tem o que fazer, que fica pensando em Deus. O que Faraó disse? Religião é para ociosos, é para quem não tem o que fazer na vida. Vamos lascar serviço nele, trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho, para que eles não tenham condições de pensar em Deus. Então o excesso de trabalho, amados, é uma estratégia do diabo para roubar nossos filhos e destruir nossos filhos. Devemos trabalhar sim, devemos ser homens ordeiros e trabalhadores, mas nós não podemos perder aquilo de mais caro que Deus nos deu, que são nossos filhos. Eu sei que uma boa parte de vocês tem filhos ou ainda terão filhos pequenos. Seu filho não precisa de grandes presentes, precisa da sua presença. Seu filho precisa do seu exemplo, do seu abraço. Está provado que famílias que fazem pelo menos uma refeição junto por dia, têm uma grande probabilidade, uma probabilidade muito pequena de se envolver com drogas e com uma série de coisas ruins. Mas hoje a gente não tem tempo, não é? Alguém estava dizendo que inventaram primeiro a televisão para roubar o nosso tempo. Aí a televisão casou com o computador. E aí nasceu um filhinho chamado celular. Esses três roubam todo o nosso tempo. A gente não tem tempo. As famílias já não almoçam mais em torno da mesa. É um lá no celular, no zap, é outro lá no computador, é outro na televisão. As famílias não se encontram mais. E essas redes sociais são uma bênção. Mas ela tem o grande poder de nos aproximar de quem está longe e nos afastar de quem está perto. Por isso a gente tem que usar com moderação.
Tem família que não se fala mais. É tudo, né? É tudo pelas redes sociais. Isso é uma doença de nosso século, amados. Nada substitui um olhar no olho. Nada substitui a sua presença na vida de seu filho. Queridos, a palavra de Deus aqui diz: e as intimarás. Intimar é trazer para o íntimo, trazer para perto. E delas falarás, andando, levantando, assentando, em todo o tempo. Amados, nós precisamos atentar para isso, porque a mulher da dracma perdida, ela perdeu a dracma dentro de casa. Aquele pai, o pai do filho pródigo, perdeu o filho dentro de casa, porque há muito que o coração dele já não estava com seu pai. Muitos de nós estamos perdendo grandes batalhas dentro de nossas casas. E a igreja começa dentro de casa. Eu não sou mais crente aqui do que sou na minha casa. Deus não considera a espiritualidade aqui. Deus considera dentro da minha casa. O termômetro que Deus põe para ver a nossa temperatura espiritual, Ele não põe aqui, porque aqui é uma bênção, louvor, que coisa gloriosa. A gente vai a 1000 a temperatura. Mas e lá dentro de casa, quando a esposa pede dinheiro para comprar alguma coisa? Como é que fica a temperatura? Vai lá embaixo, né? O irmão diz assim que a gente tem muita facilidade quando está no culto. A gente fala: oh, glória, glória a Deus, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Mas quando a mulher pede dinheiro também, Jesus não está ausente, ela está ali também. E a gente não reconhece que Jesus está presente, né? A gente fica bravo: diabo, essa mulher só pensa em dinheiro. Pois é, mas Jesus também está presente. Quando a mulher precisa de dinheiro para comprar as coisas básicas para ela, né? Pelo menos básicas, né? Amados, Deus quer mexer. Como nós cantamos, nós falamos: Senhor, entra na casa e mexe nela. Creio que Deus quer mexer com a nossa casa. Deus quer mexer conosco nesta noite. Amém, amados? Eu quero aqui falar de alguns pais que foram mau exemplo e alguns pais que não foram bom exemplo para os seus filhos. Não tenho tempo de falar de tudo, mas quero só falar algumas coisas, alguns pais, quero lembrar alguns pais que foram péssimos pais e que trouxeram muitas tragédias para as suas casas. Então, exemplos bíblicos de pais negligentes. Nós temos vários deles. Nós temos, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a segunda geração depois de Josué, Juízes 2:10, que já lemos, né? A segunda geração. Josué foi um homem que preparou a sua geração. Ele foi preparado por Moisés e ele preparou a próxima geração. Lembra o que ele disse? Se vocês querem servir a Baal, 24:15 de Josué, né? Escolhei ao Deus a quem servais, se aos deuses aos quais serviram os amorreus, ou ao Senhor. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um homem que pôs governo na casa. E diz: aqui eu dito as ordens, e nós vamos servir o Senhor. Nós não vamos servir a Baal, nós vamos servir o Senhor. Josué foi um bom exemplo. Mas a outra geração se perdeu. Amados, infelizmente, se você for estudar os grandes avivamentos que já sacudiram a terra, o avivamento se perde na próxima geração. Uma geração clama, chora, e Deus manda o avivamento. E a outra geração descansa e não preserva o que os pais trouxeram, e todo o avivamento se perde. Então, como? Só goza dos benefícios. Não produz mais benefício para a próxima geração. Uma coisa interessante: Absalão foi chamado do pai da paz. O nome Absalão quer dizer pai da paz. Isso quer dizer que ele tinha que produzir a paz.
Ele não tinha que desfrutar da paz. Os filhos desfrutam, mas os pais produzem a paz. Nós precisamos ser pais de coisas gloriosas no Senhor. E não só querer ser filhos para herdar, mas também produzir algo para a próxima geração. E o que é que nós estamos produzindo? O que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos e para os nossos netos, amados? Como tem sido a minha temperatura em servir o Senhor, a minha seriedade em servir o Senhor? O que eu vou deixar para as próximas gerações? Deus nos chama a ser pais, não apenas filhos. Os filhos desfrutam da herança dos pais, mas os pais produzem algo para a próxima geração. Pois bem, essa geração, vamos falar primeiro dos pais ruins, dos pais negligentes, para que você tenha um exemplo do que você não deve ser. Pode colocar aí na página 6, Marcelo, que aí os irmãos vão pegar alguns textos. Exemplos de pais negligentes. Primeiro, a geração depois de Josué, que não passou para frente. Essa geração falhou gravemente em não transmitir à geração à frente todo o legado que havia recebido de seus pais, condenando-os à cegueira espiritual e à idolatria e à morte. Pais que não ensinam seus filhos, pais que não geram filhos, vão gerá-los para o inferno, vão gerá-los para o anonimato, vão gerá-los para nada. E nós hoje temos que pensar onde estão nossos filhos, onde está a nossa semente. Nossos filhos são flecha, como diz o Salmo 127. E perdão, eu não concluí um raciocínio anterior. Lembra do Salmo? Eu estava falando sobre trabalho, perdão, eu acabei perdendo o fio da meada. Mas só voltando um pouquinho, me permita só voltar um pouquinho, porque é importante isso. Você lembra que a receita do diabo e de Josué foi enfiar mais trabalho neles, para se esquecerem de Deus. O excesso de trabalho nos faz esquecermos de Deus. A ideia era essa, vamos dar muito trabalho. E o que diz o Salmo 127? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente ganhastes, porque assim o Senhor dá aos seus amados, até enquanto dorme. Mas nós confiamos na nossa força de trabalho. Temos que trabalhar sim, amados, mas o trabalho em excesso que faça nos esquecer de nossos filhos, não vem de Deus. Vamos ser homens ordeiros, trabalhadores, provedores, protetores e professores de nossas casas. Mas vamos trabalhar na medida certa, porque Faraó também lascou trabalho no povo, enfiou trabalho no povo, para eles se esquecerem de Deus. O excesso de trabalho nos rouba o tempo precioso para nossas esposas e filhos. O tempo que você devia dar à sua esposa e seu filho. Nós gastamos enchendo nossos filhos de presentes inúteis, que não valem nada, porque nada pode substituir a presença, nada substitui a presença de um pai e de uma mãe. Então, amados, nós temos que repensar nossos valores, nossa prática de vida como família. Nós precisamos resgatar homens que sejam professores, que ensinem a palavra a seus filhos e esposas. Porque a mulher é apenas ajudadora. Se o homem não sabe o que vai fazer na vida, na igreja, a mulher muito menos, porque ele é o líder. Ela é ajudadora, vai ajudar ele a fazer o quê? A dormir só. Homem, quando casa, tem que ter um ministério definido. Minha filha, o meu chamado é esse. Você está junto comigo? Vamos juntos para a glória de Deus. Agora as moças têm o coração queimando, mas o coração do futuro está gelado, né? Aí, para onde é que essa moça vai? Hoje nós vemos moças ardendo, o coração ardendo no Senhor. Deus está levantando uma geração gloriosa. Mas nós precisamos orar por varões de fogo, por homens que têm uma visão em Deus, homens que não se compram, não se vendem por nada, homens que não vendem a sua dignidade. Nós precisamos de homens, amados. Mas lembre que o Salmo 127 então diz que inútil será. É Deus que está dizendo que é inútil. É inútil tanto trabalho, é inútil tanto dinheiro. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Quando seus filhos estiverem tudo nas drogas? Quando sua esposa, frustrada, miserável dentro de casa, porque não tem um homem presente, um homem que lidere a casa, um homem que ore por ela, um homem que seja o seu pastor, que cuide dela.
Um homem que lidere, que diga, que oriente, que ensine. Que vai ser de nosso dinheiro, amados. Para nada vai servir. Então, essa geração, depois de Josué, foi uma geração terrível, né? uma geração que não honrou o Senhor e que não cumpriu a missão de passar o legado para a próxima geração. A segundo homem que eu queria destacar, além da segunda geração de Josué, que está em Juízes 2:10, agora Ezequias, que está em 2 Reis, acho que está ali, né? Eu estou na página 6, finalzinho da página 6, tá, queridos? Finalzinho da página 6. Exemplos bíblicos de pais negligentes. A segunda geração de Josué, depois Ezequias. 2 Reis 20:19 e do 21 a 22. Olha, você lembra que esse homem pediu 15 anos a mais, pediu a Deus mais tempo, e Deus deu 15 anos para ele? E esse homem gerou a pior besta fera que a terra já teve. Qual era o nome da besta fera? Manassés. Foi um homem que levou a derrota. No ano 586, Deus levou todo o Judá para o cativeiro por causa das atrocidades que Manassés cometeu. Mas a gente entende uma coisa, sempre vi o pastor Disseu pregando sobre esse texto, põe em ordem a tua casa, e nós crescemos ouvindo isso, porque morrerás e não viverás. Mas esse homem, uma coisa que eu descobri nesse homem, vocês lembram, eu só vou narrar aqui para ganhar tempo, que quando esse homem, além de tudo, ele era um aparecido, né? Lembra quando ele se recuperou? Aí o exército da Babilônia, o rei, mandou uma embaixada para vir congratular-se pela sua cura. E ele abriu todos os tesouros e mostrou tudo que tinha. E olhe só, amados, prestem bem atenção, acompanhe o raciocínio. Especialmente o verso 21 a 22, você vai ver a atrocidade que ele cometeu com seus filhos. Só estou narrando aqui para a gente ganhar tempo, mas ele disse assim. Aí Isaías perguntou, o que esses homens vieram fazer? Quem eram? Era da Babilônia. E o que eles viram? Tudo, mostrei tudo, não ficou nada que eu não mostrei. Aí ele disse assim, olha, dias virão em que ele vai tomar teus filhos, e os filhos de teus filhos, e levará para a Babilônia, para serem eunucos do rei. Vai levar teus filhos. Já que você mostrou, eles vão ser levados. E sabe o que foi que ele disse? Boa é esta palavra. Não vai acontecer na minha geração. Quer dizer, desculpe aqui, amados, usar nordestês, a linguagem nordestina. E os filhos, eu não vou falar não essa palavra. Né? Vocês sabem o que eu ia dizer, eu não vou falar porque é feio. Minha esposa, se estivesse aqui, ela me corrigir. E os filhos que se acabem, e os filhos que se danem, e os filhos que se lixem. O importante é que não vai acontecer isso na minha geração. Esse homem não pensou na geração futura. Ele disse que os filhos serão levados como eunucos, seriam eunucos do rei da Babilônia. Você percebe aí qual é a tática de Satanás? Que nossos filhos sejam eunucos. O que o eunuco gera? Eunuco gera alguma coisa? Eunucos eram castrados, e nós estamos entregando nossos filhos para serem castrados, para não produzirem gerações futuras no mundo espiritual. Mas sabe o que ele disse? Boa é esta palavra. Um homem sem noção, não tinha noção nenhuma, um homem completamente sem noção. Como é que ele diz isso? Não vai acontecer na minha geração, as outras gerações não tem problema. Amados, nós não podemos perder as futuras gerações. Nós temos que semear, como diz o Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são o galardão do Senhor, que como flecha nas mãos dos valentes, filhos são flechas para atingirem os alvos do Senhor nas próximas gerações. Mas uma flecha não vai a lugar nenhum se não tiver um arco que impulsione, coração, com lágrimas, com intercessão, com exemplo. A flecha não vai a lugar nenhum. Precisamos de arcos de pai que sejam como arcos, que impulsionem seus filhos, a que eles atinjam os alvos de Deus nas próximas gerações.
Nós não podemos entregar nossos filhos ao rei da Babilônia, para que sejam eunucos, para que morram, para que não produzam nada. Eles não podem ser eunucos. Havia duas classes de eunucos: castrados, que cuidavam do harém do rei, e também aqueles que eram subservientes ao rei, que não tinha voz, que não tinha direito, que não tinha nada, eram simples escravos. O que é que nós estamos gerando para a próxima geração? E ainda dizemos, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. E onde estão nossos filhos, amados? Como estão os corações de nossos filhos? Estão gelados ou estão aquecidos pela presença de um pai que ora, de uma mãe que intercede, de uma mãe que chora? Pai tem que dar essas três coisas: palavra, tempo e exemplo. Mãe tem que gerar no ventre, no joelho. A mãe não pode gerar somente filhos no ventre. Precisa orar, como Susana Wesley. Eu vou ler daqui a pouco o exemplo de Susana Wesley. As mães têm que gerar filhos, não apenas no ventre, têm que gerar filhos também no joelho. Mães que oram por seus filhos. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães deitadas, filhos caídos. Mas enquanto as mães oram, os filhos vão ser colocados de pé. Pais e mães, nós temos responsabilidade. Desde pequeno nós temos que impor as mãos sobre ele. Dizer: esse vai ser um amado do Senhor. Essa menina vai ser para a glória de Deus. Esse menino vai ser para a glória de Deus. Esse menino vai ser um homem de Deus. Nós temos que profetizar sobre nossos filhos. Nós temos que abençoar nossos filhos. Mas o que é que nós dizemos? Esse menino só dá dor de cabeça, esse menino é um problema, esse menino é aborrecente, esse menino... Amados, o que nós estamos querendo com tais profecias? E o diabo aplaude a gente quando a gente faz isso. Quando alguém perguntar: seu filho é cristão? Ainda não, mas ele vai ser. Seu marido é convertido? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Amém, amados? Nós não podemos entregar ponto para o diabo. Ainda não, mas eu estou orando e eu vou trazer de volta meus filhos no joelho, eu vou trazê-los de volta. Amém? Filhos que lutam pelo seu campo de lentilha, que não os entrega ao inimigo. Ezequias entregou os seus filhos ao rei da Babilônia para serem eunucos. O que eunuco gera? Nada, nada e nada. O que nossos filhos vão gerar para as próximas gerações, queridos? Então Ezequias foi um outro exemplo ruim. Adonias também foi outro exemplo muito ruim. 1 Reis 1, de 5 a 6. Eu não tenho tempo, obviamente, de falar de todos eles, mas foi um outro. Adonias, nós lembramos que lá em 1 Reis 1, de 5 e 6, lembra que diz que esse menino, um dia ele diz assim: eu reinarei. O que tem de menino reinando, né? O que tem de menino reinando por aí? Tem uns meninos que são perigosos, que reina mesmo. Mas por que, amados? Qual é o segredo da derrota de Adonias? O pai nunca nem disse: fazes, meu filho. Nunca tinha sido repreendido. Imagine, um filho que nunca tinha sido repreendido, não é? É que me faz lembrar da história do Frei Damião. Diz que uma senhora um dia chegou muito piedosa, trouxe o filho para ele batizar. E disse assim, e ele perguntou: minha senhora, como é o nome do seu filho? Frei Damião. Disse: eu vou pôr só Damião, tá, minha filha? O freio você põe na sua casa. Porque tem muitos meninos sem freio, né? Nós precisamos pôr freio em nossos filhos. Tem uns meninos que comem que nem bicho, que nem lima nova. Põe a mão em tudo. Todo lugar que chega é terrível. Por quê? Eu não sei se a gente devia dar uma surra no filho, não pode, que nós não vai preso, ou no pai, né? E na mãe. Porque, amados, tem pais que educam filho como se quisesse castigá-los e não abençoá-los. Porque sabe que a educação que está lhe dando vai culminar com a derrota de seus filhos. Esse menino, ele foi muito mal formado, né? E por isso, ele quis assumir lugares que não era dele. Ele nunca, aqui na verdade não é
não é Adonias, é Davi, que era o pai de Adonias, não é? Disse, o pai nunca repreendeu por nada, nunca questionou suas atitudes egoístas e ruins. Ora, amados, um filho criado sem freio, sem limites éticos e morais, uma hora ele irá se arrebentar nos obstáculos da vida. E foi o que aconteceu. Pois ele quis reinar ele quis reinar no lugar de seu irmão Salomão, não é? Depois da morte de Davi, ele foi morto. Porque primeiro ele pediu o trono, não conseguiu, depois pediu Abisague, que era a mulher que dormia com Davi, para aquecê-lo, né? Obviamente era uma moça que ele tinha que dormia com ele para aquecê-lo, porque ele sentia muito frio. Um filho criado sem freio vai querer ocupar posições para as quais Deus não preparou, e vai ter muito problema na vida. Então, amados, a culpa foi de Davi. Então eu cito o terceiro exemplo, Davi, né? Davi. E um quarto exemplo, para a gente avançar nisso, também outro exemplo que não foi muito bom, tá? Um outro exemplo que não foi muito bom, eu quero citar aqui, foi o próprio Samuel, tá? Eu só vou citar, vocês lembram, está no capítulo 8 de 1 Samuel, não é? Que o povo de Israel pediu um rei, antecipadamente. Alguns dizem, aqui eu só estou fazendo uma conjectura, tá? Não estou afirmando categoricamente, que o rei que Deus tinha preparado, que Deus queria, era Davi. Mas o que aconteceu, amados? O que aconteceu foi que, infelizmente, no 8:3 de 1 Samuel, o Samuel não preparou seus filhos. Diz assim, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. E o que foi que aconteceu? Que foi improvisado um rei que não foi segundo o coração de Deus. Saul entrou mais cedo na monarquia. Será que se Samuel não tivesse preparado seus filhos para sucedê-lo, não daria tempo para que Davi assumisse o trono? E não tivesse tanto sofrimento, tanta dor? Mas este homem negligenciou o que de mais precioso tinha, que foram seus próprios filhos. E os filhos não andavam no caminho do Senhor. Então ele é um outro exemplo, é um outro exemplo ruim. E aí tem vários exemplos que eu cito aqui, depois eu posso passar o material para vocês, tá bem? Eu vou avançar, porque já não tenho muito tempo. Agora, queridos, eu queria dar uma olhadinha com vocês também, sobre os bons exemplos, tá bom? Vamos dar uma olhada nos bons exemplos, página 8, lá no finalzinho, Marcelo, por favor. Exemplos bíblicos de pais responsáveis e dedicados. Bom, eu estou citando aqui inúmeros exemplos, bons e maus. E é lógico que você vai escolher os bons exemplos para você. E eu gosto de citar sempre exemplos bíblicos, para que você tenha referências. Primeiro exemplo, Josué, nós já falamos, dispensa comentário. Não é? Ele foi um homem que preparou a próxima geração. E a sua geração é geração com memória. Uma geração que teve memória, que teve legado, que recebeu um grande legado dele. E tanto é que ela permaneceu nos caminhos do Senhor. Mas o segundo exemplo que eu quero citar, amado, foi Roboão. Roboão, ainda que foi um homem truculento, que dividiu as 10 tribos. Ele ficou apenas com 2 e 10 foram embora. Ficaram com Roboão por causa da truculência dele. Que ele deixou de tomar conselho com os anciãos e tomou conselho com os meninos que cresceram com ele, empinando pipa e jogando bolinha de gude. Não ia dar coisa boa, porque com os anciãos está a sabedoria e o conselho. Os anciãos têm que ir atrás dessa geração e dizer, meu filho, esse é o caminho, andai nele. Os vossos mestres dirão, esse é o caminho, andai nele. Mas infelizmente, queridos, esse homem, infelizmente, ele acabou agindo com truculência e dividiu as tribos de Israel. Mas ele foi um homem que teve muita sabedoria. Olha só. Roboão então foi um homem truculento, como disse, nada diplomático, dividiu as 12 tribos, mas nesse quesito de pregar, de preparar a sua sucessão, ele foi muito sábio e prudente, pelas seguintes razões, amados. Ele escolheu o filho, que foi Abias, filho da mulher que ele mais amava.
Maaca, o nome dela não era nada bonito, mas era a mulher mais amada de Roboão, pelo menos, e o problema é dele, se ele amava uma mulher bonita com nome feio. O nome da mulher é feia, Maaca. Misericórdia. Mas, amados, nós não podemos confiar grandes coisas a filhos mal amados e gerados em conflitos e turbulências. Mas temos que confiar o legado do Senhor a filhos gerados em clima de paz e amor, para que produzam isto nos outros. Ele escolheu como seu sucessor Abias, que foi o filho da mulher que ele mais amava. Filhos que vão ser sucessores têm que ser filhos amados, filhos tratados com dignidade, filhos amados. Ele deu tarefas menores para treiná-lo para coisas grandes, e supervisionava. Ele delegou autoridade e distribuiu os filhos por todas as cidades estratégicas do reino, facilitando a comunicação e administração. Ele deu os víveres em abundância, garantindo saúde e força. Ele procurou para seus filhos muitas mulheres, para ter uma geração forte, para que ficasse firme e forte contra os futuros golpes. Este homem preservou seus filhos no trono, porque ele teve atitude e usou Roboão de prudência. Esse homem foi prudente, não foi diplomático, mas foi prudente. Amém, amados? Um outro exemplo extraordinário, eu quero citar, o mais extraordinário de todos os exemplos bíblicos, foi o próprio Jesus. Marcos 3,14, já estamos na página 9, e o 16:20, Jesus chama os discípulos, Jesus os traz para perto, e Jesus os ensina com o exemplo, não só com palavras. Por isso, amados, me desculpe, eu acho que o seminário é uma coisa boa, ainda que, desde que não produza orgulho em nossos corações, que a Bíblia diz que a ciência incha, mas o amor edifica. É melhor uma grama de amor do que uma tonelada de conhecimento, que não serve às vezes para muita coisa. É lógico, eu acredito que todos os irmãos que ensinam, que são mestres na igreja, é bom, se tiver um seminário, é bom. Eu, por exemplo, não tenho um seminário, né? Fiz um seminário aí, que não era tão forte assim, né? Meu seminário maior que a palavra. E aprendendo com meus mestres, com homens que sabem mais, estando aos pés de homens de Deus. Fiquei 12 anos com o pastor Disseu, depois, né? Estamos em outros lugares, nem sempre pudemos estar juntos, mas foi um tempo precioso de aprendizado. E Deus vai colocando homens de Deus em nossas vidas para nos abençoar e complementar a nossa formação. Mas, amado, Jesus chamou para perto. E essa é a primeira coisa, trazer para perto. Andar, ver. E essa convivência, lá em Atos 14, 4, 13, diz que quando viram que Pedro era homem douto, sem ciência, sem sabedoria, viram que ele tinha estado com Jesus. Então, como é que se forma? Trazendo para perto, andando junto. E é interessante que Jesus, depois de delegar tudo, de ter delegado aos apóstolos, ele, em Marcos 16:20, ele vai seguindo os discípulos, confirmando com sinais tudo o que eles falavam, a palavra ia sendo confirmada. Então o mestre primeiro ensina, e depois o mestre não vai estar mais na frente, vai estar atrás confirmando o que o discípulo está fazendo na frente. Amém, amados? Jesus trouxe para perto. Paulo fez o mesmo com Timóteo, 2 Timóteo 2, 1 e 2. O que de mim, filho, fortifica-te. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, para que não morra. Mas homens fiéis, que vão ensinar outros, que irão ensinar outros, que irão ensinar outros. Amém, amados? Paulo foi um exemplo extraordinário. Ele formou Timóteo, seu filho na fé. E outra mãe preciosa, aqui eu quero falar de uma mulher, Loide. 2 Timóteo 1,5. Exemplo de mães piedosas que passaram legado para os seus filhos, amados. 2 Timóteo 1,5. Alguém pode ler para mim? Essa mulher influenciou 2 gerações e formou a base do jovem que foi o braço direito do príncipe dos apóstolos da igreja primitiva. Loide. Trazendo a memória a fé não fingida, Quintiá, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e que habita em ti 3 gerações, Loide, Eunice e Timóteo. Um legado de uma mãe de mulheres
mulheres cujos maridos possivelmente nem eram cristãos, como Eunice. O marido não era cristão, mas ela era uma mulher cheia da glória de Deus, e ela transmitiu a palavra aos seus filhos, transmitiu a sua filha Eunice, que transmitiu a Paulo. Veja como Deus prepara a geração, e Timóteo foi simplesmente o braço direito do príncipe dos apóstolos. Um evangelista, Paulo desperta o dom que há em ti, mas quem é que ele teve por trás? Uma avó, uma mãe e um filho e um neto abençoado. Amados, o que nós estamos fazendo da nossa herança? O que nós como arco estamos fazendo com nossas flechas? Essas flechas, Deus nos deu essas flechas para atingir alvos que nós talvez não atingiremos em nossas gerações, mas meus filhos e meus netos vão atingir em nome de Jesus. Mas eu preciso trabalhar, muito mais do que ensinar uma religiosidade oca e vazia, que não tem consequência na minha vida. Eu preciso ensinar com palavra, com exemplo e com tempo que o diabo não pode mais roubar de nós, na frente de uma televisão, ou enfinhado num trabalho, não é? Algumas pessoas que eram ímpias, quando elas não tinham bom ambiente em casa, elas iam para os bares. Os crentes metem a cara no serviço, não pode ir para o bar, então vai para a empresa, trabalha, aí quando chega, tem pais que não se encontram com os filhos, aí ele vai dormir tarde, está dormindo, o filho já saiu de madrugada, nunca se encontra, às vezes encontra-se mal em final de semana. Como é e em que tempo nós vamos formar a próxima geração, amados? E eu quero terminar falando de mais uma mulher agora. Falei de exemplos negativos, bíblicos, exemplo positivo, e eu quero falar agora de um exemplo histórico, tá bom? Eu vou terminar falando de Susanna Wesley. Essa mulher tem alguns princípios assim muito básicos, que servem muito para as mães. Amados, a Revolução Francesa, que muitos de vocês já ouviram, tinha tudo para acontecer na Inglaterra. Essa mulher viveu em 1669, depois de Cristo, na nossa era, né? No século 17 ela viveu. Essa mulher foi uma mulher tremenda, muito usada por Deus. Ela teve 19 filhos, né? 19 filhos ela teve. Essa foi uma mulher tremenda. Ela nasceu em 1669 em Londres, Inglaterra, a 25ª criança de uma puritana devota. Ela era do movimento dos puritanos. Quando menina, ela estava acostumada a ver seu pai ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Um hábito que ele começou quando tinha só 5 anos e que manteve até a morte. Isso teria um impacto duradouro sobre a jovem Susanna ao longo da vida. A Revolução Francesa iria acontecer na Inglaterra, era a Revolução Inglesa. Mas Deus levantou Carlos e John Wesley, que simplesmente varreu a Inglaterra com avivamento, por causa da minha mãe, que dobrava o joelho e orava para os seus filhos. Ela tinha uma receita muito simples. Aos 19 anos ela casou com Samuel Wesley e começou seu próprio ministério dentro de casa. Nos 19 anos seguintes, Sam e Susanna Wesley tiveram 19 filhos, 2 dos quais cresceram para trazer milhões de almas para Cristo, John e Carlos Wesley. John Wesley foi a estrela da era. Ele nasceu em 17 de junho de 1703 na residência paroquial na Inglaterra. Ele foi o 15º filho de um total de 19. John e Susanna Wesley, pai e mãe. O pai foi um pregador, a mãe uma santa consagrada. Mesmo tendo que cuidar de 19 filhos, ela encontrava muito tempo no decorrer de seu dia atarefado para ensinar lições bíblicas e histórias da Bíblia às suas crianças e orar por elas. Foi isso que ela fez, foi isso que fez dos meninos. Foi isto que fez dos meninos o que se tornaram. O grande escritor de hinos, Charles Wesley, seu irmão, que deu ao mundo alguns hinos dos mais inspiradores que já tivemos. Olha que coisa linda, amados.
Esses dois irmãos salvaram o mundo em seus dias. Atribuiu-se a Charles Wesley ter escrito milhares de hinos da igreja, muitos dos quais ainda são cantados hoje. John Wesley pregou a quase 1 milhão de pessoas em mais de 42 mil sermões e escreveu centenas de publicações. Ele foi a definição de um pregador itinerante. Durante seu ministério, John Wesley andou mais de 400 mil quilômetros a cavalo, evangelizando. Uma distância que equivaleria a circular o globo ao longo do Equador 10 vezes. No final da vida, aos 70 anos, este inglês de 1,60 m e 58 quilos, pregou a mensagem da salvação a 32 mil pessoas sem microfone. Ele levou o reavivamento a todos os lugares a que viajou em seus dias. Aqui o mensageiro da sexta era da igreja atribuiu seu fundamento, queridos. Ele diz assim: eu aprendi mais sobre cristianismo com minha mãe, Susanna Wesley, mais do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ele aprendeu dentro de casa. Porque se a casa não funcionar como oficina de santos, você pode mandar para as maiores faculdades, para os maiores seminários. Piedade se aprende dentro de casa, com pais e mães que oram. Amém, queridos? Essa mulher foi tremenda, tremenda, tremenda. Deus usou poderosamente a vida dela. Olha o que o próprio filho disse. E essa mulher, amado, cuidava, tinha que tirar leite, tinha que trabalhar na roça, cuidar de 19 filhos, um marido bêbado, ainda que era muito difícil o marido, mas ela tinha tempo para orar. Ela se cobria quando ela queria orar e não queria ser interrompida, ela se cobria com um lençol, e os filhos sabiam que ela estava falando com Deus, e não podia jamais interromper. Olha só que coisa maravilhosa. Quando a senhora Wesley era jovem, ela prometeu ao Senhor que por cada hora que gastasse com entretenimento, ela daria 1 hora a Ele em oração e na palavra. Ela logo descobriu que esta era uma promessa muito difícil de se cumprir. Cuidar da casa e criar tantas crianças tornaram esse compromisso quase impossível de se cumprir. Ela tinha hortas para plantar, vacas para ordenhar, aulas de seus filhos para ensinar em casa e uma casa inteira para cuidar. Assim, em vez disso, ela decidiu dar ao Senhor 2 a 3 horas por dia em oração. Para ajudar nesse compromisso, ela estabeleceu um sinal visual para todos ao redor. Ela orientou seus filhos que quando a mãe estivesse com um avental na cabeça, significava que estava em oração e não podia ser incomodada. Esta era uma regra inquebrantável em sua casa. A menos que houvesse uma emergência absoluta, em outras palavras, a menos que alguém estivesse para morrer, não podia interrompê-la, que ela estava orando. E é isso que eu estou dizendo, de mães gerarem filhos nos joelhos. Mães de joelhos, filhos de pé. É isso, amados. Não basta gerar filho no ventre, tem que gerar no joelho. Não basta para os homens dar arroz, feijão e batata. É preciso dar mais do que arroz, feijão e batata. É preciso dar palavra, dar exemplo e dar tempo aos seus filhos. Amém, queridos? Olha só que coisa, só para encerrar. Ela tinha algumas regras muito interessantes. Olha só que interessante. 16 regras de Susanna Wesley. Vamos ver aqui se faz sentido para você. Algumas coisas assim que foram esses homens. A primeira regra: comer entre as refeições não é permitido. Por quê? Porque depois não comia. Chega na hora de comer o que... Amado, nós estamos matando nossos filhos pela boca. Nós estamos matando nossos filhos. Porque as mulheres não têm tempo de fazer mais alimento para a família. Muitos dos filhos irão morrer mais cedo, e é uma tática de Satanás, com obesidade, com uma série de problemas. Por quê? Porque, infelizmente, o inimigo conseguiu tirar as mulheres de dentro de casa. E hoje, as grandes corporações descobriram o talento. A mulher, ela é multitarefa, e as empresas têm descoberto e têm recrutado muito. O número de mulheres sendo treinadas para serem executivas é muito maior do que os homens.
Porque uma mulher consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, e o homem, coitado, se colocar uma tartaruga para ele cuidar, se brincar, ela foge. Alguns homens, né? Não são todos aí, não vamos também. Mas tem alguns homens que se põem uma tartaruga para ele cuidar, quando o pastor for ver, a tartaruga fugiu. Aí o cara diz, pastor, me dê gente para me cuidar, me dê uma congregação, pastor, para me cuidar. O pastor manda tu cuidar de uma tartaruga, tu não cuida. As empresas estão descobrindo isso, amado, por isso estão valorizando mais as mulheres do que os homens. A mulher é multitarefa, né? O homem ele é focado numa coisa só, a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. É incrível, né? É muito interessante. Então, era uma das coisas que ela colocava para os filhos. Como crianças, elas devem estar na cama até as 20 horas. Deve tomar remédio sem reclamar. Dominar a obstinação na criança e trabalhar com Deus para salvar a alma dela. É tarefa da mãe e do pai. Não é do pastor nem da escolinha dominical. Não podemos delegar isso. Ensinar a criança a orar tão logo comece a falar. Essa era a regra de Suzano Wesley. Começou a falar, tem que... O primeiro nome não é papai, mamãe, é Jesus. Porque não há nome mais santo e sagrado do que o nome de Jesus. O pai fala, mamãe, não. Jesus. Ensina a falar Jesus primeiro. Que esse nome tem poder. Ensinar a criança a orar tão logo começa a falar. Exigir que todos fiquem em silêncio durante a adoração familiar, porque ela tinha culto doméstico. O culto não era só aqui no prédio da igreja, o culto começava em casa, e lá eles aprendiam a adorar a Deus. Não lhes dá nada que peçam chorando, apenas quando pedir educadamente. Quando pedir chorando, fazendo birra, não tem. Era um princípio que ela estabeleceu. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual logo se arrependam. Quando a criança reconhecia e logo confessava o pecado, não era castigado. Isso estimulava a criança a confessar, quando ela errava e não mentir. Amém, amados? Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Nunca permitir. Nunca punir uma criança 2 vezes por uma mesma ofensa. Porque a lei também não faz isso, né? A lei, você responde uma vez só por uma coisa. Elogiar e recompensar o bom comportamento. Quando ele tem um bom comportamento, o importante é reconhecer que ele fez certo. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Quando a criança busca, né, fazer algo de bom, ser reconhecido. Preservar o direito de propriedade, mesmo em caso de menor importância. Filho que rouba uma agulha, um pneu de um carrinho, amanhã vai roubar um banco. E quando os pais não corrigem, preservar o direito de propriedade. Filho, isso aqui é seu, não é seu? Devolve, porque não é seu. O direito de propriedade, mesmo em caso de menor importância. Vem aqui e diz, é só uma agulha. É só um carrinho de brinquedo, não tem nada não. Os grandes ladrões começaram assim, com uma coisinha pequena. Né? Alguns começaram roubando rapadura e farinha no Nordeste, e hoje vocês sabem onde é que estão, né? Não exigir, cumprir com rigor todas as promessas feitas. Menino, quando chegar em casa, nós vamos conversar. O filho vai aqui conversa nada, lá esquece, vai ver o Fantástico, nem se lembra que eu existo. Nunca prometeu que você não pode cumprir. Porque se você promete que vai levar no shopping para passear e você não vai, você é mentiroso, está ensinando ele a fazer promessa que ele não vai cumprir. Amanhã ele vai fazer a mesma coisa com os filhos dele. Você tem que pedir perdão ao seu filho, hein? Filho, eu vou te levar. Se você passar de ano, filho. E é promessas e promessas que nunca se cumprem. Promessa é dívida, principalmente de filho de Deus. Cumprir com rigor todas as promessas feitas. Não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler bem. Essa era a regra dela. Não permitir que uma filha... Naquela época era mais difícil, hoje não. Hoje as crianças já nascem sabendo ler e escrever, né? Mas naquela época era assim. Ensinar a criança a temer a vara. Ensinar a criança que o pecado dói. Como é que se ensina? Através da vara. Ensinar as crianças a temerem a vara. Essas eram 16 regrinhas básicas que formou os 2 homens que varreram a Inglaterra com um avivamento poderoso. Amados, onde é que estão nossos filhos? E eu quero aqui reconhecer os irmãos. Eu já tive filho, aliás, o meu filho Israel,
num dado momento ele se desviou. Quando ele saiu, ele começou, e eu quero falar isso de público, só para dizer aos irmãos que eu não ignoro que nossos filhos, ele tem liberdade de escolher, e alguns talvez escolherão outros caminhos, mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos conformar, querido, jamais, de perder as nossas flechas. Nós precisamos formar a próxima geração. É eles que irão contar às suas gerações as maravilhas que o Senhor fez. Falar a palavra em todo o tempo, queridos. Dar exemplo para os nossos filhos, tudo isso que lhes falei. Esse é o nosso exemplo, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, queridos. E como estava dizendo, num dado momento, meu filho saiu para trabalhar. Sempre conviveu na igreja, começou a conviver com colegas. E os colegas começaram a dizer, e aí, você não é homem, quantas minas você tem? E aí, você já chegou junto, e aí, não sei o quê, não sei o quê. E num dado momento, amados, ele chegou nos dias mais tristes de nossas vidas, porque o pastor tem que ter filhos crentes e tem que ter filhos, não é? A carta de apresentação de um pastor é a sua família, não é, amados? Então, para mim ficou, e eu sempre ensinei isso, né? E creio que é isso, a Bíblia fala que tem que ter filhos crentes, não é? Agora, amados, alguns filhos se desviam, e eu sei que não é culpa dos pais. Os pais deram exemplo, deram palavra, deram tudo. Porque pais negligentes, nós vemos como Eli, como Samuel, como alguns, precisam ser disciplinados. E muitas vezes afastados do pastorado, se ele está gastando mais tempo fora do que dentro de casa. E nessa época, eu fui obrigado a parar com tudo. E o pastor falou, você gastava 10% na sua casa e 90% no ministério. Você vai inverter agora, 90% na sua casa e 10% no ministério. E eu comecei a fazer isso. E ele começou a ver que ele era importante para mim. Falei, filho, hoje eu vou ficar com você. E eu vou continuar orando por você. E nós começamos a orar a Deus. Levantar de madrugada e dizer, Senhor nos deu esse filho, nós profetizamos sobre ele. E ele vai ser um homem de Deus. E nós não vamos aceitar que ele se desvie. E eu sei que a gente vive num mundo podre, amados. E eles têm livre-arbítrio. Ninguém tem culpa de que um filho se desvie, mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que orar, nós temos que chorar por eles, nós temos que derramar lágrimas por eles, amém? E nós temos que trazer. A mãe, a mulher, se vocês soubessem o poder que tem a oração de uma mãe, é algo incrível, é algo tremendo. Mães, gere filho no ventre, gere filho no joelho e gere filho na língua, falando da palavra. A terceira coisa que a mulher tem que gerar filho na boca, com a palavra, falando a palavra de Deus, para gerar filhos para a glória de Deus, amém? O homem tem 3 formas e a mulher também tem 3 formas de gerar filho. O grande problema é que alguns, já pus no mundo, agora que se vire. Não, queridas, vocês têm a missão e vocês têm um poder extraordinário de trazer seus filhos de volta, de não aceitar que eles se desviem do caminho do Senhor jamais, de prepará-los para transmitir à próxima geração os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Precisamos gastar tempo para que nossos filhos durmam, amados, ouvindo histórias da palavra de Deus. Foi assim que eu fiz com meus filhos. E digo, Senhor, a tua palavra diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. E chegou um dia que ele viu que o mundo não prestava. Ele disse, pai, eu não quero mais viver no mundo. Eu quero voltar para o Senhor. E eu quero pedir perdão à igreja. A igreja que sempre me amou. E ele foi nas 2 congregações e pediu perdão. E pediu oração na igreja. E graças a Deus, nunca mais se desviou. Nunca mais, nunca mais. Mas nós tivemos que chorar e resgatá-lo através de oração e trazê-lo de volta. Eu tive que parar uma parte do ministério. Porque não há nenhum sucesso no mundo que compense o fracasso de uma família, que compense a perda de um filho, a perda de uma esposa, a perda de membros da nossa família. Amém, queridos? Então nós precisamos resgatá-los, não é? Então eu não estou dizendo que todo pai, ou pastor, ou irmão que não tem filho crente, que ele está em falha. Não, às vezes o filho resolveu ir mesmo. E eles têm liberdade, eles estão num mundo terrível, tenebroso. E é possível que porque eles são gente de carne e osso, eles podem se desviar.
mas nós não vamos aceitar. Nós vamos chorar diante de Deus, nós vamos importunar o céu, até que nós os resgatemos e os tragamos de volta. Amém, amados? Vamos fazer isso, vamos orar por isso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero nesta noite me colocar diante do Senhor, junto com meus irmãos. Senhor, a Tua palavra diz: contai às próximas gerações as maravilhas que o Senhor fez. E nós queremos, Pai, cumprir com esta ordem da Tua palavra. Nesta noite eu quero pedir por cada um de meus irmãos. Meu Deus, vendo o exemplo de tantos homens e mulheres na Bíblia. Ó Deus, homens que falharam com seus filhos, e homens que foram pontuais em cumprir a Tua palavra. Nós queremos nos espelhar nesses homens. Ó Deus, que o Senhor levante muitas Lloyds nessa congregação. Muitos outros Paulos, ó Deus, muitos outros homens como Josué que formaram a próxima geração. Pai, nos livra de perdermos a nossa geração, de perdermos a próxima geração. Ajuda-nos a estar formando e dizendo: esse é o caminho, andai nele. Ajuda-nos a sermos mestres de nossos filhos, que vão conduzi-los ao Teu propósito eterno, à Tua vontade, ao Teu querer, ao Teu propósito eterno. Pai, nos ajuda nisso. Nós clamamos ao Senhor, queremos nos arrepender de nossas falhas. Pai, nos ajuda a termos hombridade de pedir perdão às nossas esposas e aos nossos filhos pelo tempo perdido e pela negligência que muitos de nós temos cometido, Pai. Nos convence, Espírito Santo, naquelas áreas que nós precisamos mudar. Nós cantamos que somos a Tua casa e que o Senhor tem liberdade de mudar os móveis, mudar do jeito que o Senhor quiser. Entra, por favor, em nossas casas e muda, estrutura nossas famílias, para que nós não percamos a próxima geração, mas que formemos a próxima geração para a Tua glória. Pai, nós oramos isso e Te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Obrigado pela paciência de me ouvir.